Graças a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 15. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Querido e eterno Pai, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos posicionamos nesta noite, Deus, nos colocamos diante do Teu altar, porque nós queremos ouvir uma palavra, Pai. Uma palavra que venha do Teu coração para as nossas vidas. Uma palavra que venha do Senhor, ó Pai, para penetrar, ó Deus, em nós e nos fazer cada vez mais, ó Pai, firmes e conscientes do chamado, da eleição de filhos que nós temos recebido do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A Bíblia diz que nós recebemos, não recebeste o espírito de escravidão para estar sem temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Então antes nós éramos escravos deste mundo, né, porque a gente estava sujeito aos desejos deste mundo, aos desejos da nossa carne, às tentações. Então eu era escrava. Nós estávamos conversando hoje, às vezes a gente fala sobre ser livre. Eu sou livre, ninguém manda em mim. Não, você é escravo do seu próprio desejo. Quando eu digo que ninguém manda em mim, que eu não me sujeito a ninguém, eu estou sendo, na verdade, escravo do meu eu, das minhas vontades, da minha carne. Então eu não tenho respeito por ninguém. A palavra diz que nós somos sujeitos uns aos outros. Quando eu não estou sujeito a ninguém, é porque eu sou escravo do meu eu. Eu sou tão autossuficiente que não tem para ninguém, e aí também não há espaço para Deus. Porque né, nós, ao invés de termos a nossa adoração em Deus, eu sou autossuficiente, eu sei tudo, eu posso tudo, eu resolvo tudo. Então nós nos tornamos escravos. E a Bíblia diz aqui que nós não recebemos o espírito de escravidão. Então quando eu me converto, quando eu me entrego a Jesus, eu não sou mais escrava do meu eu. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escrava dos desejos e das tentações deste mundo. As tentações vão continuar acontecendo. E é uma outra coisa que a gente precisa tentar para isso. As tentações vão continuar acontecendo. Nós vamos ser tentados. A Bíblia diz que Jesus foi tentado, Elias em tudo foi tentado. Então, nós podemos ser tentados, sentir desejos de fazer coisas erradas. Mas nós não estamos mais sujeitos ao espírito de escravidão. Nós temos o espírito de adoção de filhos de Deus. Porque a palavra diz que nós fomos criados por Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Ou seja, eu era criatura e através do sangue de Jesus eu recebo o poder para ser feita a filha de Deus. A todos aqueles que creem no nome de Jesus. Então agora, quando é que eu consigo entender isso? Você consegue entender? Quando é que você consegue perceber que você é filha de Deus? Ao invés de mais uma pessoa só no mundo? Quando o Espírito Santo de Deus fala conosco. Quando ele começa a testificar. Não é que ele vai ter que ouvir uma voz, que ele vai ter que ver uma luz, que ele vai ter que ver alguma coisa. Não, você pode ter uma experiência dessas e pode não ter. Tem pessoas que são fervorosas, que são fiéis, mas nunca tiveram uma experiência sobrenatural. E aí, por um lado eu penso, que maravilha! A fé dessa pessoa não depende daquilo que ela vê. É maravilhoso ter uma experiência sobrenatural. Mas ao mesmo tempo, se eu consigo crer sem ter uma experiência sobrenatural, de ver uma luz,
de ver o anjo, de ouvir a voz. E a pessoa consegue acreditar, confiar e servir a Deus até o fim da sua vida. Quem é que tem mais fé? Para pensar. Quem é que tem mais fé? Uma pessoa que precisa ver o sobrenatural para crer, ou uma pessoa que consegue crer sem ver o sobrenatural? Né? Se eu consigo crer sem ver nada, sem ter nenhuma experiência dessa, e o meu coração é sincero para Deus, e eu tenho tranquilidade para servir a Deus, para crer, para confiar, então é mais. Por isso que Jesus fala, mais bem-aventurado foi aquele que não viu e creu. A gente sempre pensa nisso como vendo a Jesus fisicamente, como os apóstolos viram. Nós todos não vimos a Jesus. Nós não andamos com Jesus fisicamente quando ele esteve aqui na Terra, porque já fazem mais de 12 mil anos. Porém, nós que estamos aqui hoje, nós ouvimos e cremos. Então, já é uma bênção. Não precisei ver Jesus fisicamente para ver. Mas eu tive algumas experiências de Deus falar comigo. E tem gente que não teve uma experiência desse tipo, mas ela tem tanta certeza, tanta fé, porque o Espírito Santo testificou na vida daquela pessoa. É o que está escrito aqui. Meu Deus. Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, meu Pai. Hoje eu posso falar, meu Pai. Por que eu posso falar, meu Pai? Porque eu recebi o Espírito de adoção. Eu fui adotada por Deus através de Cristo Jesus. Agora, passando por Cristo, eu tenho o direito de ser chamada filha de Deus e tenho o direito de chamá-lo de meu Pai. Abba, Pai quer dizer meu Pai. Agora eu posso falar com ele, dobra os joelhos. Hoje eu dobrei os joelhos aqui já. E na hora que eu dobrei os joelhos, eu comecei a orar. Daqui a pouco eu falei, puxa vida, né? Eu entrei tão rápido ali na presença de Deus, estava orando com tranquilidade. Sabendo com quem eu estava falando. Então às vezes você dobra os joelhos e demora um pouquinho, mas hoje quando eu dobrei os joelhos, eu senti na hora que eu dobrei os joelhos, já estava falando com Deus, e depois eu me toquei, falei, puxa, que bênção, tão rápido, eu comecei a orar, me entregando já de verdade ao Senhor. E às vezes eu demoro um pouquinho, começo a orar, e às vezes veio um pensamento, veio outro, e hoje aconteceu mais rápido. Então eu louvo a Deus, é uma bênção, são experiências que a gente tem, mas o que eu quero deixar claro é que o Espírito Santo de Deus pode falar conosco de tal maneira que mesmo você não tendo nenhuma experiência sobrenatural, você crê, você confia, porque o Espírito Santo falou no teu coração. E você tem certeza de que você está andando com Jesus. O mundo pode falar, pode zombar, pode escarnecer, pode lançar dúvidas e dardos na tua mente, mas você permanece, não, eu sou de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Eu me lembro, eu já falei isso aqui, de uma experiência que eu tive quando eu me converti, que um senhor, né, já com certa idade, era colega de trabalho, e ele, eu não havia ainda, e ele pegou e falou comigo, né, começou a fazer perguntas da Bíblia. Eu olhei para ele e falei assim, olha, eu não sei nada do que você me perguntou, porque eu estou acabando de me converter, estava nos primeiros meses de crente. Então eu não sei nada disso ainda não, eu ainda vou aprender. Estou estudando na Bíblia e vou aprender. Mas eu sei de uma coisa, eu sei do que Deus fez no meu coração, e isso você não pode me tirar. Porque ele estava querendo me colocar ali em dúvida, né? Só mostrando, né? Eu sou o sabichão, eu sei tudo, você está aí, ó, iludido, não sabe de nada. Eu falei, eu posso não saber esse monte de coisa que você sabe. Sabe e está perdido no mundo. Não falei isso para ele na hora, não tinha essa autoridade, nova convertida. Mas ele sabia muita coisa e ele estava perdido. Agora, eu não sabia nada daquilo e eu já tinha me encontrado. Eu já estava com Jesus. Então eu falei, não sei de nada disso, mas eu sei da experiência que eu tive com Deus. Eu sei do que Deus está fazendo na minha vida, da mudança que está acontecendo dentro de mim. E isso eu sei. E isso ninguém pode me tirar. Por isso que a experiência da pessoa com Deus, ela crê que recebeu Jesus como, que recebeu o direito de adoção em Cristo Jesus, isso tem uma importância maior do que uma experiência sobrenatural.
Tem gente que já falou, já vi anjo, eu já vi isso, eu vi aquilo outro, mas a pessoa, com o tempo, ela não conseguiu permanecer. Vieram os dados, as setas, e ela foi tão atacada que ela não conseguiu permanecer. E nós precisamos permanecer. Nós precisamos continuar confiando, continuar crendo. Nós precisamos continuar todos os dias da nossa vida, até o nosso último fôlego de vida, declarando: eu sou de Deus, eu sou filha de Deus por direito, através do sangue de Jesus Cristo, derramado no Calvário, que me resgatou dos meus pecados e me deu acesso ao Pai. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por causa dessa comunhão que eu posso ter com Deus hoje. Adotado. Pensa na adoção legal. Uma criança que é adotada e ela recebe os nomes e sobrenome dos pais, e ela recebe o amor, e ela é herdeira legal do pai e da mãe. E ela, onde ela chega, ela fala: sou herdeira, sou meu pai, minha mãe, ou mãe fala: meu filho. Com orgulho, porque ela pegou para ela, por amor. Aí eu falo assim: puxa vida, por amor, foi por amor que Jesus Cristo me resgatou. O que eu tinha de valor? Qual era o valor que eu tinha? Me diz. Se eu fosse olhar, até hoje, quando eu olho para mim e falo: meu Deus, qual é o valor que eu tenho? Como ser humano, qual é o valor que eu tenho para Deus lá do alto, olhar para aquele mundo de gente e falar: eu quero você. Você já parou para pensar nisso? Às vezes eu fico orando, às vezes nem estou orando, estou conversando com Deus, estou em casa, fazendo minhas coisas. Aí eu começo a imaginar: Deus, é claro que as coisas não são assim, porque Deus é Espírito, Ele está em todo lugar. Mas eu começo a imaginar aquele ancião de dias, né? Deus, olhando assim lá para a terra. Olha para o piso aqui, ó. Nosso piso é cheio de pintinha, né? Para você focalizar uma pintinha, pega a menorzinha lá, de longe você nem consegue. Aí você pensa que enxergou, quando chega mais perto você vê que tem outras pintinhas menores ainda do que aquela que você tinha visto. Mas é como se Deus estivesse lá do céu, vendo assim, ó, todo esse piso aqui de pintinha, Ele tivesse te escolhido ali no meio. Aquela pintinha menorzinha, pequenininha, que parece até um pozinho. E Deus falou: eu quero você. Eu vou te trazer. Eu vou te dar o meu espírito para que você comece a me enxergar. Você está aí nesse meio, nessa multidão, você não consegue me enxergar. É muita gente falando, uma coisa fala daqui, outra fala de acolá, mas eu vou te dar o meu espírito. Amém. E você vai me enxergar. Glória, e você vai me compreender. Santo Deus. E mais importante, você vai aprender a me amar. Porque a gente pensa que ama a Deus. Até o momento que a gente tem uma experiência com Deus, a gente fala: puxa vida, eu achava que eu amava a Deus, mas eu fazia o que eu queria fazer. Hoje eu paro e penso: o que eu estou fazendo agrada a Deus? Porque você quer agradar, você não quer conhecer a pessoa que você ama, você quer agradar. Então eu comecei, hoje eu paro fazendo alguma coisa e falo: meu Deus, mas eu não fiz certo. Eu tenho que melhorar, me ajuda a melhorar. Eu ainda não estou fazendo tudo o que é certo. Eu sei, o teu espírito me toca. Que eu fico constrangido quando eu faço alguma coisa que eu sei que não agradou a Deus. E de repente não é uma coisa grave, assim, diante do mundo. Coisas que as pessoas nem percebem, que é normal entre os seres humanos. Às vezes uma palavra mais áspera, às vezes um desdém, você desdém de uma situação, de uma pessoa, coisa que é normal no mundo. Alguém te feriu, você respondeu mal, virou as costas e foi embora. Aí o Espírito Santo fala: peraí, não é assim não. Aqui na terra, você é meu representante. Você é minha serva, e as pessoas têm que saber que meus servos são diferentes aqui nessa terra. Então o Espírito Santo de Deus está continuamente testificando no nosso coração. E sabe por quê? Porque Ele olhou para aquele pinguinho de gente no meio dessa multidão e falou: é meu.
vem para mim. Eu vou te dar o meu Espírito para você me conhecer, para você conseguir enxergar nas coisas do mundo, né, nas coisas que estão aqui, aquilo que eu criei. Meu Deus. Eu me lembro bem de uma viagem que nós fizemos. Eu já viajei muitas vezes do Rio para São Paulo. Morava no Rio, parente de São Paulo, vinha muito para cá. Agora moro em São Paulo, parente do Rio, vou muito para São Paulo. Eu me lembro quando a gente comprou o nosso primeiro carro, que foi uma Kombi. Isso foi em 96. Aí nós fizemos a nossa primeira viagem para o Rio. E na Kombi, você fica muito de frente. Então, o pastor estava lá dirigindo, eu aqui do lado dele. Nós tínhamos levado uma irmã com as crianças, ela ficou atrás com as crianças. E eu, olhando ali bem de frente, quando você passa em áreas que são totalmente verdes, né, perto da região serrana ali, ou até em outras áreas dentro de São Paulo mesmo, que é bastante... Aí você passa por aqueles lugares, e eu comecei a enxergar, e me lembro até hoje, aquele monte de verde, tudo verde. Mas eu comecei a parar e olhar os tons de verde. E ali Deus falou comigo. Olha a grandeza do nosso Deus. Ele podia simplesmente criar o verde, toda folha é verde, ponto. Não, mas cada folha, cada árvore tem uma folha diferente, tem um tom diferente, produz uma flor diferente, produz um fruto diferente. E aí você começa, olha só, quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele começa a te mostrar tudo que Deus fez, assim, detalhadamente. Coisas que de repente você só olhava, ai que lindo, né? E aí de repente você começa a observar, eu não sou botânica, eu não trabalho com planta, eu não trabalho com flor, nada disso para poder parar para fazer essa experiência. Simplesmente naquele dia eu comecei a admirar e ver, o Senhor é muito maravilhoso. O Senhor é muito grande, o Senhor é tremendo. Então a gente começa a enxergar, porque agora eu sou filha, e agora eu começo a perceber Deus e perceber tudo que Ele faz, e tudo que Ele faz e quem Ele é, importa para mim. Hoje me importa saber quem Deus é, me importa saber o que Deus faz, me importa saber o que Deus quer de mim. Então nós precisamos ter um pouquinho de entendimento acerca dessas coisas, para que a gente comece a examinar as Escrituras. Várias pessoas, eu tenho vários grupos de igrejas, até de igrejas diferentes, ou de outros que são de irmãos de ministérios diferentes, e vários já colocaram lá, começamos a leitura da Bíblia. Virou o ano, vamos começar a ler a Bíblia. Em dezembro, oh glória a Deus, terminamos de ler a Bíblia. Aí em janeiro vamos começar de novo. Crente que ama a Deus tem o desejo, o prazer de examinar as Escrituras. Então acorda de manhã, ou à noite antes de dormir, ou no meio do dia, pega a Bíblia e vai examinar, e vai estudar a Bíblia. Aí quando eu fazia isso, já falei isso várias vezes, chegava ia trabalhar de manhã, eu acordava 5h40, ia trabalhar, 6h10, 6h20, estava saindo de casa, já correndo, ia trabalhar, saía do trabalho, ia para a igreja direto, muitas vezes sem lanchar, eu almoçava, no final do mês estava sem dinheiro, nem para um lanche, nem para uma bolacha, saía, ia direto para a igreja, assistia o culto, às vezes comprava um lanche no caminho, às vezes não, assistia o culto, do culto ia para casa, pegava outro ônibus para ir para casa, que era longe, dava uma operação. Eu chegava em casa entre 10 e meia-noite, chegava às vezes 1h da manhã quando tinha problema de condução. Mas na hora que eu chegava em casa, eu jantava, tomava meu banho, eu sentava e eu relia os capítulos da Bíblia que o pastor tinha lido. Todo dia eu fazia isso, eu sentava, não sabia o que eu ia ler na Bíblia, qual era a passagem que era boa de ler, então eu relia tudo que o pastor, os versículos que o pastor leu no culto, eu relia em casa. Eu anotava no papelzinho, chegava em casa, eu procurava e eu lia. Porque eu comecei a ter sede, eu comecei a ter vontade de conhecer a Bíblia. E aí ficava fácil. Se o pastor já pregou, se eu já ouvi aquela mensagem, quando eu lia, me ajudava a entender melhor, mesmo que fossem algumas passagens. Até que eu aprendi, lá na igreja mesmo, que ele falou, vamos ler a Bíblia toda. Isso foi em 1990, vamos ler a Bíblia toda, todo mundo, em janeiro ele começou, todo mundo, 4 capítulos por dia da Bíblia.
dia que você não conseguir ler, no dia seguinte você lê 8. E a gente começou a fazer. Em um ano nós terminamos de ler a Bíblia. A igreja toda lendo a Bíblia. Que coisa maravilhosa. Isso fortalece a nossa fé, o nosso ânimo. E quando vem os dardos, quando vem as setas, quando vem as perturbações, você permanece firme. Você não é abalado. Amém? Eu não posso ser abalada pelos problemas, pelas situações. Eu não posso ser abalada por aqueles que caem. O Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Então aquele que está firmado em Cristo vai ver a gente caindo, vai ver líderes caindo, mas ele mesmo não vai ser abalado. Ele permanece inabalável na sua fé. Se os discípulos, vendo os irmãos sendo apedrejados, mortos, queimados em fogueiras, queimados, crucificados ali, ficando na cruz até morrer, até ser comido pelos bichos, pelas aves do céu, e eles permaneceram firmes, nas arenas sendo jogados aos leões, eles permaneceram firmes. Pensa, você vê teu filho sendo morto pela maldade de outros. Tem gente que se levanta e fala: Deus não está aqui para me defender, eu não sirvo mais a Deus. Mas Deus falava: não, isso aqui é passageiro, a gente vai morrer aqui, a gente vai acordar lá no céu. Glória ao teu nome. Que fé! Que assim seja, Pai. Que fé! Você vê teu filho sendo morto na tua frente, a espada, ou jogado às feras, e você continua crendo, você começa a cantar, como tem muitos testemunhos, e as pessoas começaram a cantar, e dando força para o filho permanecer firme, sabendo que eles iam morrer aqui e iam encontrar com Jesus. Então essa é a certeza, é a convicção de que tem um Espírito, e que esse Espírito o leva à presença de Deus. Quero ler essa passagem para você, Gálatas, um pouquinho mais para frente, tem Romanos, Coríntios, depois você vai encontrar Gálatas. Você vai passar um pouquinho para frente. Você vai passar em Romanos, passa Coríntios e depois vem Gálatas. Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 5. Vamos ler do 3 até o 5. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo a partir do 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Olha aí, de novo. Quando a gente era menino, a gente estava reduzido à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Então agora eu sou filha. Então eu sou herdeira de Deus através de Jesus Cristo. Herdeira das promessas e de tudo aquilo que é dele. Por isso que a pessoa, quando se converte, ela se entrega de verdade, ela ganha a salvação da sua alma. Então, ela já está, se ela permanece fiel, ela já está na eternidade, vivendo aqui ou lá. Morreu aqui, morreu para o mundo. Para Deus não morre. Porque para Deus, a Bíblia diz que para Deus todos vivem. Porque para Deus não tem esse negócio de morte. Quando você morre aqui, o teu corpo, o teu espírito sai do teu corpo. A carne é sepultada e é comida pelos bichos, ou cremada. Mas o nosso espírito vai para Deus. Então ele continua na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus aqui e eu vou estar na presença de Deus lá. Se eu rejeito a presença de Deus aqui e eu não quero andar com Deus, por que é que Ele vai me levar para morar com Ele?
Se uma pessoa se você não combina com uma pessoa, você vai querer levar ela para sua casa, para sua vida? É igual a moça, começa a namorar um rapaz. Daqui a pouco ela começa a namorar, começa a se relacionar e fala, não, peraí, não é isso que eu quero para minha vida. Aí ela termina. Algumas se tornam escravas, porque ela fica presa num relacionamento abusivo, não consegue sair, muitas vezes se casa, sabendo que a pessoa não presta, mas ela vira escrava daquele relacionamento. A pessoa e cuca na cabeça dela que a culpada é ela sempre. E ela acaba casando e vive com um monstro. E a mesma coisa acontece com o homem. Tem homens que também são dominados por mulheres, eles casam com uma monstra, mas não conseguem se libertar. Mas de outra maneira, isso são as exceções. No modo geral, você casa com quem você gosta, de quem você quer estar perto. Então, se você não está vendo que o relacionamento está ruim, você vai querer morar junto para quê? Construir uma vida, dividir seu patrimônio, dividir sua cama, dividir seus filhos com uma pessoa que você não quer? Então, como é que Deus... Tem gente que eu não quero saber de igreja, mas eu quero que Deus me leve para perto dele. Deus não pode ser injusto a ponto de me criar e me deixar aqui no mundo. Mesmo que eu não quero Deus, não quero nem saber se ele existe. Mas, entendeu? Tem umas coisas que não fazem sentido. Por quê? Porque a pessoa não tem o Espírito de Deus para discernir essas coisas. E a gente tem que ter o quê? Misericórdia. Deixa com Deus. É Deus que vai tratar com cada um. Nós temos que andar na presença dele, entendendo que através do Espírito Santo ele fez uma obra na minha vida. Eu agora vou querer andar com ele para o restante da minha vida, para na eternidade, quando partir dessa carne aqui, eu ter o meu encontro com ele e viver em paz com ele para sempre, eternamente. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Querido e glorioso Deus, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos aprendido hoje na Tua palavra, Pai, quais são, ó Deus, os mistérios da Tua graça, que pela adoção em Cristo Jesus nós temos acesso a Ti como filhos amados, porque o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu no meio de uma multidão de bilhões de pessoas, ó Pai, para estar contigo. O Senhor olhou, ó Deus, para nós, Senhor, ainda em forma no ventre de nossa mãe, e nos escolheu para estarmos diante do Senhor e dar frutos na Tua obra. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus Todo-Poderoso, porque se não fosse aquele Espírito Santo a falar ao meu coração, eu jamais teria tido, Pai, a ousadia para entrar no Teu santuário. Mas como o Senhor falou ao meu coração, como o Senhor me despertou, ó Deus, para sentir o desejo de conhecer as coisas espirituais, ó Pai. Hoje, ó Pai, eu estou aqui na Tua casa, na Tua presença para Te servir. Obrigada, Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Deus Eterno, por tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Obrigada, Deus Todo-Poderoso, por todas as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Obrigada, Deus Eterno, porque o Senhor é bom e a bondade do Senhor jamais acaba. Meu Senhor da glória, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, eu estou orando, Pai, e eu estou entregando todas as coisas em Tuas mãos. Que o Senhor possa fazer a Tua obra, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, que o Senhor possa manifestar a Tua fidelidade, Pai, e que nós sejamos achados na Tua presença, que nós sejamos achados, ó Deus, diante do Senhor de toda a terra, que nós possamos estar sempre, ó Deus Todo-Poderoso, fazendo aquilo que é agradável a Ti. Obrigada, meu Deus e meu Pai, por todos os Teus benefícios e por toda a Tua fidelidade. Obrigada, Senhor Eterno, por causa das muitas misericórdias e por causa do Teu grande amor sobre cada um de nós. Eu estou orando, Pai, estou entregando todas as coisas em Tuas mãos, suplicando por Teu favor, a Tua bondade e a Tua fidelidade, Pai. Eu oro nesse momento e eu entrego tudo a Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ser sempre, Pai, o nosso Senhor e Rei, e que o Teu Espírito Santo jamais se aparte das nossas vidas, Pai, para que nós possamos permanecer fiéis a Ti em todo o tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.